Galera, nesse quarto videoaula eu vou explicar para vocês a força de atrito. Temos duas, o estático e o dinâmico ou cinético. Esse agora eu vou explicar o que é o atrito estático e depois eu explico o que é o atrito cinético. Atrito. O que seria o atrito estático? Atrito estático é quando não há movimento relativo entre as superfícies. Temos aqui um objeto, uma caixa, um caixote, o que você quiser, o que você pensa, numa superfície. Passando para cá, essa superfície ela é irregular. Assim, a gente olhando, a gente pensa assim, é reta, mas olhando microscopicamente, sempre há uma irregularidade nas superfícies. Beleza. Nem sempre o atrito é desfavorável ao movimento do corpo. Como assim? Para a gente andar há atrito. Já pensou se não tivesse atrito? Quando andar, a gente ia cair, né? Escorregar. Porque a gente, ao pisar, empurra o chão para trás. Mas como o chão, ele não desliza, né? Nesse caso, quando a gente anda, o chão não tá deslizando, que tem atrito, o que a gente faz? A gente vai para frente, empurra para frente. O chão vai acabar empurrando a gente para frente, por isso que a gente anda. Temos aqui um exemplo de como seria uma força de atrito estático num caixote para mostrar as vertentes. Anormal, porque está numa superfície. Temos o peso. Aqui a força de atrito está para cá, uma determinada força está para lá. Porque se eu empurro um objeto para lá, tem uma força ao contrário que está mantendo o objeto aqui. A força de atrito estática é quando ele está parado, quando não há movimentação do objeto. Então, a gente tem aqui C é o contato, que é igual a força N, igual força de atrito. Temos que a força normal, uma determinada força é igual a força de atrito, aqui ó, uma determinada força, a F, é igual a força de atrito, e peso é igual ao normal e peso. Agora, vou falar da força de atrito estático máxima. A formulazinha da força de atrito é FAT estática, nesse caso, é igual a μ, é tipo um U igual a um N, estático vezes a normal. O μ estático é o coeficiente de atrito estático e o N é a força normal. Temos um exemplo do que seria essa força de atrito máxima. Se eu coloco uma força de 1 newton e o atrito é 1, ele não vai se movimentar. Se eu coloco uma força de atrito de 5 newtons e o atrito é 5, ele não se movimenta. Se eu coloco uma força newton de 10 newton e uma força de atrito de 10, ele ainda não se movimenta. Mas se eu colocar uma força newton de 10,001, ele vai acabar se movimentando. Esse exemplo, tá bom, gente? Eu estou usando números que eu escolhi. Então, a gente sabe que a força de atrito estática máxima dele é 10. Porque quando se passa de 10, ele vai virar um atrito dinâmico, que vai ter movimento. Vamos continuar agora para a força de atrito dinâmico. Temos aqui em vista igualzinho outro, a normal para cima, porque é perpendicular à superfície, o peso está para baixo. Tem uma força que está empurrando esse objeto para lá. E a força de atrito dinâmica. A dinâmica é quando há movimento. Já está ocorrendo uma velocidade, tá? E para nesse caso, a fórmula que a gente vai utilizar é força de atrito dinâmica é igual a μ dinâmico ou cinético vezes N. Aqui, ó. μd é o coeficiente de atrito dinâmico e o N é a força normal. Miremos num gráfico aqui. Esse é o FAT, força de atrito estática, parada, e a força de atrito dinâmica, em movimento. Vamos aqui, um objeto permanece
até aqui com uma força estática. Como eu falei, se coloca uma força de 1 newton, o seu atrito é 1 newton. Chegou aqui, parou aqui, 10 newton, mais ou menos. Ele ainda estava parado, mas a partir que eu coloco uma força de 10,001 newton, esse objeto começa a se movimentar. E quando um objeto, tipo um carro, quando um carro quebra e para de correr, se movimentar, para conseguir empurrar o carro é difícil, mas depois que a gente já consegue colocar ele em movimento, é mais fácil de se estabelecer ele ficar em movimento.